Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, como eu disse há pouco, no início da celebração, nós celebramos a identificação que nós temos com o Deus revelado na Bíblia, com o Deus revelado na Sagrada Escritura. E é claro que nós podemos confrontar este Deus que nós cremos exatamente com a imagem fiel que a Bíblia retrata, né? A identidade que aquele povo que testemunhou a manifestação desse Deus nos traz nos dias de hoje através da celebração eucarística. É verdade, meus amigos, que todos nós conhecemos pessoas que dizem hoje na nossa geração assim: eu acredito em um pouquinho de tudo, né? Todo mundo conhece alguém que fala assim, né? Eu acredito um pouquinho de tudo. Até nas redes sociais tem até aquela opção, né? Tem um lado espiritual independente de religiões. E é verdade que em algumas situações da vida, quando nós precisamos de respostas imediatas, quando precisamos de respostas para o momento, esse método de acreditar um pouquinho de tudo, ele funciona até. Num primeiro momento pode até parecer que serve, que funciona, mas é muito claro, meus irmãos e minhas irmãs, que sabendo que nós somos seres dotados de razão e de inteligência, que nós não ficamos parados apenas em situações localizadas da vida. Nós fazemos questionamentos existenciais. Nós perguntamos de onde viemos, para onde vamos, o que é a dor, o que é o sofrimento, por que o bom sofre e às vezes o mal ele fica bem, porque o que é a morte, o que é a justiça, o que é a injustiça. Essas perguntas que obviamente todo mundo faz em algum momento da vida, é muito claro que esse método, eu acredito em um pouquinho de tudo, não vai ter coerência e solidez para trazer essas respostas. Por isso que o cristão autêntico, o cristão que deseja de fato ser cristão, ele identifica na Sagrada Escritura, na Bíblia, um Deus coerente, um Deus que se manifesta solidamente e que traz respostas aos anseios mais profundos. Para as perguntas mais profundas, é muito claro que você precisa das respostas mais profundas, e o cristão crê que este Deus que traz essas respostas é o Deus da Sagrada Escritura. No Primeiro Testamento da Bíblia, nós encontramos a imagem de um Deus que foi chamado por aquele povo, um Deus que foi chamado de Pai, um Deus que se revela Criador, zelador, cuidador, protetor, disciplinador do gênero humano, da raça humana. E assim nós vimos Deus se manifestando a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Noé, a Moisés, e assim os grandes personagens da Bíblia, a Judite. Como essa manifestação não era suficiente, Deus enviou os profetas, e os profetas falavam a voz de Deus. Os profetas se manifestavam exatamente para denunciar a comunidade, denunciar as autoridades, quando esse Deus era esquecido
ou a imagem dele era deturpada. Quando a imagem desse Deus era usada para enganar, os profetas levantavam a voz e diziam: este não é o nosso Deus, volta a Israel, volta para o Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, parece que isso não era suficiente para a humanidade manter a sua coerência, né? Num primeiro momento a humanidade voltava para Deus, mas não demorava muito, não vinham as primeiras dificuldades, e essa coisa do eu acredito um pouquinho de tudo também entrava na dinâmica do povo, e o povo virava as costas para Deus. Logo na primeira oportunidade, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus virou as costas para nós, Deus não nos ama, exatamente como crianças que fazem birra para os pais quando não são atendidos naquilo que querem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como isso não era suficiente, Deus enviou o seu próprio Filho para revelar de imediato, visualmente e também no ensinamento, na prática, quem é esse Deus. Jesus mesmo dizia: quem me vê, vê o Pai. Jesus, para o cristão, é a imagem mais fiel de Deus. E é claro, meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais nós criamos intimidade com esse Jesus, mais intimidade nós temos com Deus. Então você pode me dizer assim: mas então, como que eu posso dizer que conheço Jesus se nós temos uma limitação do tempo? Poxa, nós nascemos 2000 anos após Jesus. Então entra aí o sentido da nossa fé trinitária, da nossa fé no Deus que é trinitário. Entra a pessoa do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é aquele que torna eterna a presença de Jesus no meio de nós. E o cristão é aquele que, pelo Espírito Santo, ele diz assim: eu não conheço Jesus de ouvir falar, eu não conheço Jesus porque eu li na Bíblia, eu conheço Jesus porque pelo Espírito Santo eu tive um encontro com Ele. Não um encontro simbólico, mas um encontro real. O Espírito Santo é aquele que em todos os tempos e em todas as gerações mantém presente a ação de Jesus Cristo no mundo. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, professando esta fé na Santíssima Trindade, professando esta fé num Deus que não nos abandona, não nos deixa, nós queremos de fato crescer no amor, na solidariedade, no perdão e na graça. Olha, diversas religiões podem até cultivar uma relação de uma divindade que é distante, mas a distância não pode ser uma desculpa para o cristão. Para a religião cristã, é por isso que nós cremos neste Deus, o Deus revelado na Bíblia é um Deus presente, é um Deus próximo, é um Deus que quer caminhar conosco. E se não vivemos na presença dele, não é porque ele não quer, mas é porque nós não queremos. É que somos nós que de vez em quando nos afastamos dele, somos nós que não perseveramos, somos nós que de vez em quando queremos respostas imediatas, batemos o nosso pé no chão, fazemos birra, brigamos com Deus. Vamos pedir a Ele a graça de crer cada vez mais que esta fé não depende das circunstâncias, não depende se nós estamos no mar de rosas ou no mar de espinhos, não depende se tudo está ótimo ou se tudo não está ótimo, mas depende sim da nossa entrega livre, sincera, de ter um coração cada vez mais parecido com o dele.